Olá, eu sou José Roig, editor do canal de vídeos Educação 3D+, e do blog Educatube Brasil. E neste vídeo, terceiro dessa série, sobre sugestões para a escrita da redação, eu recomendo alguns cuidados finais para uma boa elaboração de um texto. Primeiramente, a questão de, antes de iniciar a escrita propriamente, o aluno deverá ler atentamente, ler com cuidado o tema proposto, tentar montando um rascunho ao lado ali na folha própria para isso, da ideia central que o texto aborda, se valer de alguns indicações, algumas marcações que o próprio aluno vai fazendo naqueles textos de apoio. Normalmente no Enem tem até 3 textos com dados, desde estatísticos, dados complementares para ajudar na argumentação. E por fim, sim, aí feito esse esquema base inicial, a estrutura base do texto, começar a elaborar a redação propriamente. Já tratamos da questão da introdução, do desenvolvimento, em que a importância da intertextualidade com livros, filmes, músicas, a cultura em geral, a bagagem que o próprio aluno tem, que ele faça referência ali, se o tema permitir. E também recomendo que se intere sobre alguns grandes pensadores do século XX, início do século XXI, que influenciam várias correntes filosóficas e que têm reflexo também na arte, na cultura, na sociedade. Alguns deles, como o Freud, né, a questão do inconsciente está presente desde o início do século XX até hoje, na arte, na cultura, em tudo. Bertrand Russell, a questão do humanismo, o existencialismo do Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, a questão da banalização do mal em Hannah Arendt, da violência, a questão do vigiar e punir do Foucault, tão presente no cinema, na literatura e no cotidiano, né? A vigilância global é um tema que já caiu em edições passadas. Bauman, Zygmunt Bauman, e a modernidade líquida também, tempos líquidos, amores líquidos. E o Yuval Harari, escreveu 2 best-sellers bem interessantes que fazem uma radiografia da humanidade. O primeiro, Sapiens, muito bem elaborado, a pesquisa, a argumentação, e o outro, Homo Deus, já na questão mais da contemporaneidade, das tecnologias, do homem se igualando ou tentando se igualar a Deus. São tudo implicações filosóficas que refletem nas revoluções tecnológicas e industriais no cotidiano. Pronto. Então, o que eu recomendo, então, para o fechamento, a conclusão da redação? Primeiro, também, depois da elaboração desse rascunho, fazer uma revisão ortográfica e gramatical, aquelas palavras que não lembra corretamente a grafia, recomendo sempre substituir por um sinônimo equivalente. A questão do tempo verbal, iniciar e terminar sempre naquele mesmo tempo. A questão da impessoalidade também, uma escrita um tanto distanciada, mas trazendo uma opinião, uma tese, defendendo uma ideia. E para, sim, encerrar, finalizar, eu gosto muito de lembrar aos alunos 2 questões básicas. A própria justificativa, quando se faz uma afirmação, e a proposta final de resolução do problema. Bom, eu vejo, através de textos que eu corrijo, que eu leio, que existem alguns
alguns textos que deixam lacunas. Estão bem escritos, bem estruturados, mas não estão argumentativamente corretos. Então, um exemplo assim, aleatório que eu trago para reflexão. Lá, vamos supor que o tema incida sobre a questão da cultura, e aí o aluno coloque algo generalizante, dizendo que o grande desafio para o Brasil é valorizar a sua cultura, que é muito rica. Ponto. Tá. Então, essa afirmação contundente tem que, logo em seguida, ter uma justificativa. Por quê? Né? Por que está afirmando isso? Então, toda afirmação precisa ter uma justificação. Então, explique isso detalhadamente, essa afirmação, para não ficar vago. Né? Fica uma coisa muito solta que diz muito, mas ao mesmo tempo não diz nada. E, em seguida, sim, feita a justificativa, propor uma solução. Uma solução que seja executável, acessível, de ser colocada em prática, de fácil colocação em prática. Então, isso também porque pode ser proposituras assim que vagas que também não sejam possíveis de se executar. Então, pensem dentro desse tema, se assim for permitido, alguma atividade que tenha a possibilidade de ser colocada em uso prático na sociedade. Então, e por fim, para encerrar, tá, o aluno deve, feita a revisão, levar em conta que é um texto analítico, é um texto crítico, tá, que precisa estar referenciado, tá, a partir de situações que sejam os dados que são disponibilizados nesses textos complementares que eu tinha comentado anterior, tá, ou que busque um convencimento a partir da experiência de vida que o próprio aluno traz. Essa é a questão chave para uma boa resolução de uma redação. Se valha daqueles textos base, faça paráfrase, incorpore a ideia que consta neles, coloquem com as suas próprias palavras essas ideias ali, transponham para o texto, permitindo que o avaliador perceba que foi incorporado o conteúdo ali, e aí sim, faça essa proposição a partir daqueles dados de um tema, ampliando as possibilidades daquele tema. Então, era esse vídeo final aqui sobre algumas sugestões, recomendações para a escrita de uma redação, seja para o Enem, seja para um vestibular ou outro, mas que toda a afirmação tenha uma justificativa coerente, que não seja uma afirmação vaga, solta, né, apenas para preencher espaço, que ela se explique por si só, logo em seguida, e que essa proposta seja uma proposta de uso prático. Né, simples, não precisa ser nada grandioso, algo que permita que seja colocado em prática. Afinal, eu sempre digo que a simplicidade é que permite a continuidade de projetos, sejam projetos escolares, projetos profissionais, projetos de vida. O sentido, o conceito da simplicidade é essencial. É isso que permite que seja dado continuidade. Então era isso. Esse terceiro vídeo, então, minha colaboração para aqueles que pretendem elaborar uma redação, que levem em conta essas pequenas indicações, esses cuidados para a organização, a escrita, a organização e a conclusão de um texto dissertativo, argumentativo. Uma boa escrita a todos.